muito atentos, Camilo e as centenas de espíritos suicidas ouviam as exposições de Aníbal e de Rita. Esclarecimentos sagrados sobre o Cristo que conheciam como homens, mas que ainda não havia sido devidamente apresentado aos seus espíritos. Se você gostar desse vídeo, não se esqueça de deixar seu like para o crescimento do canal. Jesus te abençoe sempre. É urgente que cada um de nós, assim como a humanidade inteira, se reeduque sob a orientação das normas cristãs. Não existem superstições, nem fatos anormais na epopeia do cristianismo, como muitos imaginam. Ele não está limitado entre o presépio de Belém ao drama do Calvário, mas se estende das esferas de luz às sombras da terra eternamente. O cristianismo possui bases práticas, trazendo por finalidade a recuperação moral do ser humano. Só a magnífica doutrina exposta por Jesus permitirá a vocês, assim como a toda a humanidade, a oportunidade para a verdadeira reabilitação, para a aquisição de uma nova e elevada moral, de renascimento pessoal e coletivo, de progresso legítimo. Exatamente, Aníbal. Não importa que sejam doutores, sábios, gênios até. De nada servirão tantos títulos se desconhecerem as normas da justiça cristã. É nelas que reside a glória da felicidade eterna, uma vez que a sabedoria sem amor e sem fraternidade é glorificada apenas nas sociedades terrenas. Ah, minha querida irmã Rita, como tem evoluído no dom da palavra. Fico muito grato com a sua preciosa colaboração. Será sempre uma dádiva poder compartilhar o pouco que sei com os senhores. Mas creio que já falei demais. Afinal, esta aula não é minha. De modo algum, minha cara. Fique. Estou certo de que ainda tem muito a colaborar. Aliás, meus amigos, é na primeira aula que costumo apresentar-me aos alunos, coisa que ainda não fiz. Também, depois da majestosa apresentação feita por Sóstenes e Dóris... Tem razão, Rita. Mas como sabe, é necessário que os aprendizes me conheçam ainda melhor para que minhas experiências os estimulem nas novas etapas. Certamente, pois como o irmão Sóstenes nos diz, será sempre de boa pedagogia que um mentor apresente seus próprios exemplos aos alunos. O que tem a dizer, meus irmãos? Que sejam apresentados e seguidos todos os seus exemplos, meu irmão. Não temos dúvida de que obteremos êxito com eles. Antes de tudo, Camilo, devo levar vocês a confiarem em mim, tornando-se meus amigos, considerando-me um espírito digno de ser ouvido e acatado. Que possam observar em mim mesmo um caráter reconstruído pelo amor de Jesus, redimido através dos princípios que deverão conhecer para progredir. Então o jovem Aníbal contou-nos a sua vida. Não apenas a última existência, testemunhada em terras italianas durante a Idade Média, mas as várias migrações no seu giro evolutivo. Mas não pense, caro ouvinte, que foram existências marcadas somente pela fé e pela moral. Aníbal narrou também seus deslizes como espírito em marcha, as lutas pela redenção diante do sacrifício das reparações. Recordou seus primeiros impulsos para o bem, as incansáveis missões inspiradas no arrependimento pelo tempo perdido, tarefas sempre crescentes, cada vez mais árduas. Também o aprendizado resultante de suas reparações, de trabalhos no plano espiritual e no material, a fim de provar a eficiência dos progressos adquiridos. Demonstrou aos aprendizes seu devotamento a Jesus, a quem se uniu por uma dedicação indestrutível. No entanto, Ivone, era com assombro que ouvíamos as palavras de Aníbal traduzidas em imagens na tela do aparelho milagroso. Enquanto falava, a realidade de suas encarnações se reproduziam ali com tanta nitidez que parecíamos vivenciar com ele aquelas incríveis lembranças. O poder da sugestão era tão forte
que nossos sentimentos entravam em harmonia com a vontade do mentor e dos seus companheiros ali presentes. Esse fenômeno nos levava a esquecer que não passávamos de meros alunos. Mais completo, real e encantador do que o cinema. Mais convincente que as cenas teatrais. Era a vida em si mesma. Natural, humana, real. Os pensamentos de Aníbal foram passando gradativamente pela tela, enquanto os alunos nem se davam conta de que tratava-se de um aparelho. Porque não o distinguíamos. Estávamos concentrados apenas no conteúdo, nos fatos que se destacariam em nossas mentes como estímulos para o futuro. Cessaram as dramáticas lembranças. Os assistentes desligaram a aparelhagem. O iluminado instrutor adolescente, então, surgia à mente dos aprendizes como um ser muito querido, de quem nunca mais desejariam se separar. Era, por assim dizer, uma comunhão de nossas almas com a de Aníbal, com seus nobres e fraternos anseios. As cenas a que acabaram de assistir, refletidas sobre esta tela, que não é senão um espelho extraordinário do mundo espiritual, foram as minhas recordações. Intactas, vivas, despertadas do fundo da minha consciência. Todos os filhos do Altíssimo, ao viverem suas existências, imprimem nos arquivos da alma todas as trajetórias testemunhadas, as ações, as obras e até os pensamentos que concebem. A longa história de cada um encontra-se gravada neles próprios, assim como a história do planeta, onde já vivemos, está arquivada nas camadas geológicas. Uma epopeia eternamente reproduzida, igualmente arquivada nas ondas luminosas do espaço através do infinito do tempo. Por sua vez, o espírito registra com nitidez idêntica tudo o que a consciência armazenou através da eternidade. Arquiva os pensamentos em seus segredos, reflete-os ou manifesta-os, conforme a necessidade do momento. Tal como fiz agora, irmã Rita, bastando para isso a ação da vontade educada. Vontade educada? O que significa isso, meu nobre instrutor? Será que poderemos usufruir dela algum dia? Ah, meus amigos, se, cursando universidades na Terra, esclarecendo inteligências como homens que foram, houvessem igualmente cultivado os preciosos dons do espírito, capacitando-se aos conhecimentos das ciências psíquicas, certamente não teriam sido derrotados pelo suicídio. Se houvessem educado os bens da alma, agora estariam à altura de compreender minhas expressões mentais sem o auxílio desta aparelhagem. O que acabaram de ver será sempre uma operação muito delicada. Exige sacrifício por parte de todos. Meus irmãos instrutores e meus assistentes forneceram-me fluidos necessários à reprodução das imagens e dos sons, a fim de que meu esforço não fosse excessivo. Envolvidos neste ambiente de magnetismo superior, vocês sugeriram a si próprios a certeza de que viveram comigo as minhas vidas, quando a verdade foi apenas que assistiram ao passado depositado em meu ser. Não tardarão a conhecer as mesmas experiências, extraindo de vocês mesmos o passado adormecido. E isso será possível porque mantém, mesmo embrutecidos pelas consequências do suicídio, dons da alma que nas entidades normais despertam facilmente, logo que ingressam na espiritualidade. No entanto, não competirá a mim orientar os irmãos neste doloroso retrospecto. O conhecimento que acabaram de adquirir, tão comum no mundo espiritual, um dia enriquecerá as aquisições intelectuais e científicas da Terra. Será uma grande recompensa aos homens através da ciência psíquica transcendental. Até lá, o ser humano terá de moralizar-se, desenvolver qualidades preciosas do espírito, as quais, no momento, ele ignora possuir. Assim, será digno de tão sublime aquisição
para que não venha a servir-se desse dom divino como um instrumento de crimes e paixões inferiores. Seria esse dom o mesmo praticado por Jesus Cristo durante sua peregrinação na Terra? Sim, Camilo, mas infelizmente seu valor ainda é desconhecido às inteligências vulgares. Há 2000 anos foi exercido para educar os primeiros cristãos. Seria difícil explicar as sublimes lições do Evangelho a criaturas simples e analfabetas apenas com a veemência da oratória, a magia do verbo. O Nazareno, senhor de poderes psíquicos incalculáveis para nós, dono da maior força mental já concebida, criava cenas e corporificava-as, dando aos ouvintes o esplendor das visões interiores. Imagens que o seu pensamento fecundo e poderoso não se cansava de distribuir. É certo, porém, que nem todos aqueles que o ouviam estariam à altura de compreendê-lo. Como já foi dito, mesmo dentre os escolhidos para auxiliá-lo, houve quem não o compreendesse. Mas os outros, para quem ele representava a luz invencível da verdade, os simples, os sofredores, destituídos de vaidade, seguiam seu pensamento luminoso e absorviam os ensinamentos. Seus discípulos, do mesmo modo, ao falarem sobre Jesus, projetavam recordações inconscientemente. Recebidas por seus cooperadores espirituais, essas lembranças eram imediatamente corporificadas para a visão do ouvinte sincero e de boa vontade. A partir daquele dia, assistíamos periodicamente às aulas de Aníbal. Iniciou-se assim, definitivamente, o nosso preparo moral à luz das doutrinas cristãs. Ao fim de uma das aulas, Camilo reuniu-se com seus amigos mais próximos, em frente do majestoso centro de estudos. Impressionantes as exposições sobre as causas da vinda de Jesus à Terra. É verdade, Belarmino. E o desfile de civilizações que passou pela tela mágica? Fico cada vez mais surpreso com os vícios e fraquezas da humanidade. Desde os primórdios, as misérias humanas já imperavam sobre a Terra. Muitas das quais nunca jamais tivemos a oportunidade de perceber, João. Está aqui no meu caderno. Anotei tudo, imagem por imagem, palavra por palavra. Sem os ensinamentos cristãos, as sociedades terrenas apresentavam-se como um mundo sem a luz do sol, um coração vazio e sem esperança. E eu, que achava ser o catedrático mais culto, o professor mais brilhante da Europa, quiçá do planeta, não chego aos pés deste jovem incomparável. Um instrutor que fala e suas exposições magistrais arrancam dos tempos mais remotos aos dias de hoje imagens, exemplos e motivos reais que se humanizam diante de nós, levando-nos a estudá-los com profundo interesse. Dias depois, Camilo e seus companheiros no mundo espiritual iniciavam um curso superior de filosofia, ainda sob a orientação do jovem Aníbal de Silas. E como era empolgante, era belo e comovente revermos a existência das sociedades extintas, seus costumes, suas quedas, seu heroísmo, suas vitórias. Estudamos como jamais na Terra a vida da humanidade desde o princípio. A história magnífica das maiores sociedades terrenas e, como dizia o próprio Aníbal, de falanges que nasceram e renasceram muitas vezes e depois se foram, atingindo ciclos melhores em outras moradas do universo, dando lugar a outras humanidades. Sim, civilizações irmãs, as quais lutariam também por meio dos renascimentos, trabalhando continuadamente em busca do mesmo progresso, unidas pelo mesmo objetivo, a perfeição. No decorrer dos meses, as aulas tornavam-se cada vez mais angustiantes, deixando os aprendizes extremamente perturbados.
Meus amigos, confesso que não suporto mais deparar-me com tantas desgraças a serem estudadas. Também me sinto indignado com tantos sofrimentos, problemas, com o egoísmo que permeia a raça humana, tão ignorante da própria finalidade da vida. Não podemos mais ficar indiferentes como meros observadores frios. Fazendo parte dessa humanidade sofredora que desconhece Deus, devemos ser solidários com suas desgraças. Afinal, suas amarguras também são as nossas. A agonia impregnava os seus espíritos, despertando ânsias profundas, estados mentais inconcebíveis ao pensamento humano. Estávamos ainda perdidos, Ivone, desejando algo que nos libertasse das trevas em que nos sentíamos presos. Até que, em certa aula, num dia tranquilo em que palpitavam anseios de esperanças, Aníbal apresentou-lhes a figura inesquecível do bondoso mestre da Galileia. Seguirão agora a grandiosa epopeia do cristianismo, meus amigos. Desde a manjedoura humilde de Belém, transformada em berço celeste. As cenas descritas pelo professor, que tão bem conhecia a época da Boa Nova, mostravam com clareza impressionante as práticas inesquecíveis do divino mensageiro. Os discursos sugestivos, animados pelo colorido vivo dos quadros citados. As lições resplandecentes da mais elevada moral, lançadas à Judéia humilde e oprimida, ecoaram pelos recantos mais longínquos do mundo. Apelos amorosos de confraternização universal para a concretização de uma pátria ideal na Terra. Tudo isso será revelado em nosso encontro de hoje, apresentado ao espírito de vocês como nunca antes na esfera terrestre. Aníbal seguia falando com profundo conhecimento de causa. Citava as maravilhas de um mundo perfeito, cujas normas de governo Jesus oferecia através de sua oratória impecável. Exemplos práticos que conduziam a humanidade para a vida eterna na unidade com Deus. A imagem e as palavras cativantes do médico celeste gravaram-se, por assim dizer, também nas mentes dos aprendizes em traços indestrutíveis. Enquanto Aníbal narrava fatos, relembrando passagens comoventes, suas citações vibravam em comentários férteis e víamos os cenários que serviram à ação do grande Mestre Jesus. Tínhamos a impressão convincente de estarmos ouvindo o Cristo proferindo o inesquecível Sermão da Montanha. Eu vi, meus irmãos. Eu vi. E agora também podem ver. Concentrem-se. E não vejam somente, mas ouçam. Ou melhor, sintam a brisa perfumada a soprar suavemente no topo da colina. Observem, o vento faz esvoaçar o seu manto, desalinhando os cabelos do mestre. Agora, estamos com ele às margens do Tiberíades. Vejam quantos seguidores nosso Salvador reunia em Genezaré, pelas cidades da Judéia ou pelas aldeias pobres da Galileia. E era como se o seguíssemos também, fazendo parte daquela massa de povo ávido de suas palavras confortadoras, de seus favores sagrados. E por todos os lugares, em conversas com seus seguidores, amigos ou discípulos, no templo explicando aos historiadores as regras da Boa Nova que trazia, ou curando, favorecendo, protegendo, confortando, exaltando, educando, ensinando, redimindo. Pois então, sigam esses passos iluminados do Cristo. Assim, serão meus aliados na missão que conduzirei por toda a eternidade.
ensinar a aprender, com ele mesmo, os caminhos para a reabilitação espiritual e humana. A cada imagem, cada palavra, cada expressão do Filho de Deus, Camilo e seus companheiros tornavam-se mais esperançosos, porém cientes do dever que lhes cabia. E Aníbal continuava. Não apenas a Terra recebeu as mensagens da Boa Nova, mas também o astral inferior foi visitado por Jesus. Ele compareceu ali, convertendo espíritos que há séculos permaneciam nas trevas da ignorância, estendendo a todos a mão fraterna e redentora. Porque ele possui poder suficiente para se apresentar em qualquer local, tornar-se visível. Aníbal disse-nos ainda que a Terra desconhece grande parte dos ensinamentos trazidos por Jesus, rejeitados pela má-fé ou pela presunção dos homens. No entanto, meus caros amigos, chegou o momento de a doutrina grandiosa ser devidamente conhecida por todas as camadas sociais. Para isso, a terceira revelação de Deus aos homens já foi fornecida à humanidade em nome do Redentor. E vocês mesmos, que são espíritos, estão convidados a colaborar nesse empolgante movimento chefiado pelo Messias. E de que modo poderemos colaborar, meu jovem mentor? Procurando falar com os homens da Terra, João, a fim de revelar a eles tudo isso. Pois a terceira revelação nada mais é do que um intercâmbio de ideias entre os espíritos e a humanidade. Em seguida, Aníbal expôs o drama do Calvário. E os aprendizes conheceram as lutas dos discípulos pela difusão do testamento do grande mestre. O martírio dos humildes e abnegados cristãos, inspirados sempre pela força persistente da fé. Estudamos e analisamos tudo quanto foi possível a nossa mentalidade suportar. E sempre, ao fim de cada aula, os comentários eram entusiasmados. É realmente uma epopeia incomparável. Precisaríamos escrever muitos fascículos para darmos contas à humanidade da extensão dessa doutrina. Tem razão, Belarmino. Princípios que têm origem no próprio pensamento divino e que um dia, se Deus quiser, envolverão todos os setores das sociedades terrestres e espirituais. No decorrer daqueles encontros inesquecíveis, compreendemos o motivo da transformação de Maria Madalena, tão comovidamente apontada no Evangelho. De Saulo de Tarso, condutor escolhido pelo Messias Celeste para levar adiante sua mensagem. E o que antes lhes parecia mito, lendas imaginárias, cresceu em suas mentes como fato lógico, que não poderia deixar de existir, tal como ocorreu e as tradições narraram. Apresentado à nossa compreensão, assim, naturalmente, despido dos mistérios com que os homens teimam em ofuscar sua grandeza, Jesus se impôs à nossa convicção de outra maneira, como o mestre por excelência, o guia incomparável, devotado ao ideal da regeneração humana por intermédio do amor, da justiça, do trabalho. E Aníbal nos aconselhava: devem compreender e amar o Mestre dos Mestres. Assim, abastecerão seus corações de fé e de esperança, qualidades indispensáveis ao espírito em marcha de progresso. Esse admirável curso requereu longos anos de dedicação e estudos incansáveis, assim como de exemplificação e prática. Era a iniciação cristã dos espíritos suicidas, rigorosamente ensinada, de forma a não deixar motivos para futuros deslizes morais.
Porém, Ivone, a caminhada apresentava-se árdua, longa demais para muitos de nossos companheiros. Alguns ficavam transtornados diante do trabalho difícil e constante que se tornaria imprescindível desenvolver. Mas o bondoso Aníbal estava sempre por perto para confortar e esclarecer os mais desorientados. Meus irmãos, chegaram a uma época de sua existência espiritual em que já não é mais possível parar, deixar-se dominar pelo desânimo. Reajam contra as ameaças da fraqueza, da angústia que ronda suas almas. Faz-se urgente prosseguirem, apesar das infinitas lutas que certamente surgirão. Jamais se esqueçam das palavras do sábio profeta: vinde a mim, todos vós que estáis exaustos e oprimidos, e eu vos darei o lenitivo. E nós atendíamos ao doce e irresistível chamado e avançávamos e seguíamos. Jesus Cristo, por sua vez, cumpria a promessa. Atraía-nos com seus ensinamentos sublimes, tomava-nos para seu rebanho e convencia-nos a perseverar em seus conselhos. O Divino Redentor nos provava todos os dias, através da transformação milagrosa que se verificava em nosso ser, o caridoso interesse em desviar-nos da desgraça para encaminhar-nos à redenção. Numa bela manhã ensolarada, Camilo reunia-se com seus amigos enquanto aguardavam a próxima aula. Estavam empolgados, como há muito não se via. Meus caros, a cada novo dia, sinto-me mais atraído por esses ensinamentos. Trouxeram-me tanto conforto que às vezes até me esqueço dos dramas que vivi na Terra e aqui no plano espiritual. É como se as paixões que me desgraçaram estivessem cada vez mais distantes. A verdade é que aqui conseguimos nos esquecer da Terra. Só lembramos dela graças a outros estudos que também experimentamos, sobretudo nas aulas práticas. Mesmo recebendo às vezes a visita de antigos professores, os aprendizes viviam reclusos. Continuava não existindo permissão para saírem da colônia, a não ser em agrupamentos escoltados. Compreendíamos que tal reclusão auxiliaria nosso progresso, e a ela nos resignávamos com paciência e boa vontade. Diariamente, ao entardecer, eram permitidas recreações no grande parque universitário. Reuníamos-nos, então, em grupos e conversávamos por algumas horas. As bondosas mentoras vigilantes de cada grupo geralmente tomavam parte em tais encontros. Também as mulheres, suas irmãs dos departamentos femininos, podiam participar, o que os permitiu ampliar intensamente as relações de amizade. E assim passaram-se 10 anos, Ivone. Seria difícil, ao fim de uma década internados no Instituto da Cidade Esperança, reconhecerem em nós os vultos enfurecidos do Vale Sinistro. Aqueles mentecaptos ridículos reproduzindo a cada instante o ato do suicídio e suas satânicas impressões. Confortados pela esperança, aliviados pela magia envolvente do amor de Jesus, esses espíritos eram agora entidades que poderiam ser consideradas normais. Não fosse a consciência que tínhamos da própria condição de criminosos, coisa que muito nos afligia e envergonhava.
A penumbra caía na cidade Esperança no mundo espiritual e uma forte nostalgia tomava conta de todos. Do templo, situado na mansão da harmonia, partia o convite às homenagens à sua grande protetora, Maria de Nazaré, Mãe do Salvador. Naquele momento memorável, a direção-geral rendia graças ao Eterno. Todos agradeciam os favores concedidos aos que viviam sob o generoso abrigo. E era também quando ordens desciam de mais alto, orientando os trabalhos a serem realizados pelos servos da Legião de Maria. No entanto, não éramos obrigados a orar. Rezaríamos somente se o quiséssemos. Em Cidade Esperança, porém, jamais algum interno se recusou a agradecer ao Divino Mestre ou à sua Mãe querida, através da prece fervorosa, os sagrados benefícios recebidos. Envolvidos pelas vibrações superiores, todos, sem exceção, oravam e reviam os saudosos dias da infância, o vulto carinhoso de suas mães, ensinando-os a comovente saudação do arcanjo à Virgem de Nazaré. As palavras inesquecíveis do arcanjo Gabriel repercutiam nas profundezas de seus espíritos, tocadas pelo doce sabor do carinho materno que na vida terrestre jamais souberam considerar devidamente. Chorávamos. E saudades intensas da família e do berço natal, do lar que havíamos menosprezado, dos entes queridos e amigos que ferimos com a desistência da vida, derramavam-se por nosso ser como novas fases de remorsos dolorosos. Orávamos sentindo em cada dia o beijo confortador animando nossas almas. E com isso, crescia a necessidade de nos tornarmos dignos dessa misericórdia. A necessidade dos testemunhos que provassem a Deus nosso imenso pesar, nosso profundo arrependimento por sermos graves infratores de suas magníficas leis. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de se inscrever, deixar seu like e ativar o sininho. Até o próximo vídeo. Tchau!